dia 14 de setembro de 2024. Essas mulheres, seus irmãos, namorados, essa turma decidiu curtir o festival de pesca em Porto Esperidião, né? Então, nesse dia estava ocorrendo um festival e, como qualquer jovem, eles foram se divertir e tirar foto. E nessa foto, realmente, de fato, eles fazem esse símbolo. O outro rapaz que está atrás, ele faz, mostra os 3 dedos, e a irmã também, apesar de a mão estar um pouco do lado, praticamente ela está fazendo o mesmo sinal. A gente poderia falar que o pessoal curte um rock and roll, porque esse gesto, geralmente, ele é utilizado pela galera que curte rock and roll. Mas nesse caso especificamente, Vitor, elas fizeram esse sinal porque é o sinal que significa, na linguagem de sinais, eu te amo. Significa eu te amo em linguagem de sinais, né? Na linguagem brasileira de sinais. Então, isso significa eu te amo. Mas para o crime, para as organizações criminosas, para as facções, existe um outro significado. Então, para você entender, para a gente tentar contextualizar, dias antes desse crime bárbaro, a facção criminosa Comando Vermelho emitiu um comunicado através de grupos de WhatsApp, dos seus faccionados, das pessoas que integram essa ORCRIM, de que estava proibido fazer esse sinal. Foi de fato emitido, viralizado aí, que é o chamado um salve geral. Olha, o salve é que a partir de agora, não, como esse sinal se remete a uma outra facção paulista, que é o primeiro comando da capital, nós estamos proibindo todas as pessoas de fazerem essa facção. Então, como eles emitiram esse comunicado, eles entendem que todo mundo tem que acatar essa decisão dessa proibição de fazer esse sinal. Então, após esse comunicado ser emitido para o crime organizado, alguém que faz parte do crime organizado vê essa imagem nas redes sociais e elas eram influências, tinham muitos seguidores nas redes sociais. Então, alguém da facção viu, comunicou à própria facção, e aí a facção determina, olha, eu quero encontra essas mulheres, fizeram que elas estão descumprindo o que foi determinado, que é a proibição de usar esse sinal. Como elas postaram que naquele dia elas estavam no festival de pesca, foi determinada, a organização criminosa, muito provavelmente, determinou que fosse no encalço delas. E ali mesmo, no festival de pesca, elas foram identificadas e foi quando começa o crime. Mas respondendo a sua pergunta, por que o Comando Vermelho associa esse sinal ao primeiro comando da capital, Vitor? Eu, de fato, eu vou falar pela minha experiência, você sabe, fui investigadora de polícia, advogada criminalista, atuo no processo penal há mais de 27 anos e já atuei, já tive clientes acusados de integrarem organização criminosa e, inclusive, antes de vir aqui gravar, fiz algumas consultas a alguns clientes para perguntar sobre, de fato, se há como associar esse gesto à própria organização, e a resposta que eu tive que foi não. Não há dentro da ORCRIM, dessa ORCRIM, né, primeiro comando da capital, um símbolo que remeta um sinal de que esse sinal significa que eu sou de determinada facção. Isso não existe. O que há no primeiro comando da capital é um código que desde a sua fundação, na época lá atrás do Carandiru, eles utilizam o código que significa primeiro comando da capital, o 1533. O 15 significa a 15ª letra do alfabeto, eles tiraram o F, tá, pessoal? Esse sim, eles tiraram o K, né? Porque A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, aí eles pulam o K, L, M, N, O, P. Então existe um código. Existe um código. O 15, que é o P, e o 3, A, B, C, C, A, B, C, C. 1533 nada mais significa do que as siglas do primeiro
comando da capital, código 1533. Então, há sim, de fato, esse código, desde a criação do primeiro comando da capital, em São Paulo, e há essa referência do número 1533. Mas nesse caso nosso aqui, que nós vamos estudar hoje, ele não tem referência direta. Essas moças são vítimas, são mulheres que são trabalhadoras, são empresárias do meio artístico, que trabalham no ramo de circense, administram um circo lá na cidade, né? E são influencers, uma candidata a vereadora nessa eleição de 2024. Então, eu entendo que elas não fizeram referência, até pela própria natureza, pelo perfil das vítimas, não indica que elas faziam parte de organização criminosa. E também não acredito, como você disse no início, que há motivação política. Que não é crível, não é razoável, né? Que, de fato, esses crimes bárbaros, violência, tortura, extorsão mediante sequestro, com resultado morte, os crimes são muito bárbaros, para que a motivação seja apenas uma foto, um gesto, porque a facção determinou que não utilize mais esse... Pode ser sim, de fato, que seja só isso, porque faccionados, as ORCRIMs, as organizações criminosas, e aqui eu não falo de determinada organização especificamente, mas sim, no geral, eles tendem a ser muito violentos. Então, vida se paga com vida. Se há uma determinação de uma liderança que não é cumprida, esse descumprimento é cobrado muitas vezes com a vida. E quando não há cobrança, quando não é pago com a vida, quebra braço, quebra perna, mutila. Então, você sobrevive, mas com essas sequelas. Então, pode sim ter algo por trás que ainda está oculto. Acredito que no curso das investigações, como o doutor falou, isso vai ser apurado, mas também pode ser exatamente isso. Um crime abjecto, um crime vil, uma motivação vil, abjecta, e que, de fato, é fútil, né? Então, torpe, é fútil, então pode sim ser só isso, como também não, isso ainda é um mistério. Eu acredito que agiu bem a autoridade policial aqui nesse caso em desmembrar os inquéritos policiais. Por quê? Porque a gente tem aqui uma turma que foi de fato autuada em flagrante, que participou diretamente do crime, que tem um cativeiro, a gente tem pessoas torturando, a gente tem pessoas cuidando desse cativeiro. Então, ali a gente tem um mandante, tem uma pessoa que coordenou essas pessoas, que é uma liderança. Então, por que a autoridade policial, né, o doutor pode até explicar isso melhor, mas enquanto investigadora, pela minha experiência, eu também faria dessa forma, porque além da investigação em solo policial, a gente ainda tem um procedimento administrativo disciplinar que deve ser apurado internamente dentro da unidade prisional em que essa pessoa se encontra. Porque a partir do momento que a gente tem uma informação de uma das vítimas de que esses crimes eles foram coordenados e transmitidos ao vivo por uma chamada de vídeo dentro do estabelecimento penal, tem que ser apurado. Quem é que está custodiando esse indivíduo, quem é responsável pela sua escolta, quem é responsável para ter acesso a esse raio, a essa cela, de como que esse celular, porque acredito que não foi um telão, né? Eu não acho crível como muito aí a mídia, muitas vezes sensacionalista, disse que, olha, de colocar um telão dentro da unidade prisional para todo mundo assistir. Eu acredito que não foi dessa forma. Acredito que, de fato, foi transmitido num celular uma chamada de vídeo. E aí eles foram coordenando.